Olá, gente criativa, tudo bem? Quero te fazer uma pergunta. Você já trabalhou com biscuit? Já trabalhou com cerâmica plástica? Sabe qual a diferença entre esses dois materiais? Ficou com dúvida? Então veja nesse vídeo a minha análise na perspectiva de confecção de acessórios usando a massa de cerâmica plástica e o biscuit. Bom, primeiramente todo mundo sabe que eu sou a louca da cerâmica plástica, a louca do PV Clay, então eu sou um pouco suspeita para poder fazer esse tipo de comparação. Mas o que eu acho que pouca gente sabe é que eu já trabalhei muito com biscuit. Na minha adolescência, eu usava bastante o biscuit para fazer potes de vidro, potes decorados, para fazer bolinhas, para fazer pulseiras, colarzinhos, enfim. Eu tenho experiência com esse material. Só que depois que eu comecei a trabalhar com a cerâmica plástica, eu identifiquei algumas nuances e diferenças entre eles dois. E elas são relevantes do ponto de vista da confecção de acessórios femininos. No caso, para mim, né, na minha experiência, e eu gostaria de mostrar para você. É importante dizer para você que eu não estou desmerecendo e desqualificando de forma alguma o biscuit, porque ele é um material extremamente incrível. A aplicação dele é um pouco diferente da aplicação da cerâmica plástica. Então, eu quero que você me acompanhe, eu vou mostrar os detalhes e como eu vejo a aplicação desse material. Eu quero mostrar para vocês um comparativo sobre a cerâmica plástica em relação ao biscuit. Os dois materiais são incríveis, têm aplicações algumas muito parecidas e são materiais muito utilizados e admirados pelo público que trabalha com artesanato. Então eu quero fazer aqui agora um comparativo entre os dois materiais para mostrar para vocês como esses materiais são apresentados no mercado em relação à embalagem, peso, todas as informações que eu consegui levantar aqui para poder esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito da cerâmica plástica e do biscuit na aplicação para a confecção de acessórios femininos, tá bom? Para começar, vamos falar sobre apresentação e embalagem. O biscuit que eu vou fazer o comparativo hoje aqui pra gente é o biscuit da Acrylex. Essa marca aí fantástica, né? Com dezenas de produtos aí no mercado para artesanato, para escolares, né? São produtos muito legais. Vamos falar sobre o peso, como essas embalagens, esses produtos são apresentados. O biscuit da Acrylex, ele é apresentado nessa embalagem de 90 gramas e também tem 500 gramas e 1 quilo, que são os potes grandes. Já a cerâmica plástica, ela é oferecida, pelo menos a marca PV Clay, ela vem nos pacotes de 56 gramas e de 450 gramas. A marca Fimo, Sculpey, Cernit e outras variam entre 57 e 58 e os pacotes maiores, ok? Sobre as cores, agora eu vou ficar aqui com a marca PV Clay, que é a que eu trabalho. O biscuit da marca Acrylex, ele oferece 18 cores, enquanto a marca PV Clay de cerâmica plástica tem 43 cores disponíveis aí no site para você escolher e se encantar com a variedade de padrões que podem ser criados. Ambas são miscíveis. Todas as massas de biscuit podem ser misturadas entre elas para criar cores novas, assim como todas as massas de cerâmica plástica da marca PV Clay podem ser misturadas entre elas para serem criadas cores novas. Embalagem. A Acrylex oferece o biscuit nessa embalagem bem fechadinha aqui, parece um pacotinho de sabonete, tá ok? Para os mais desinformados, talvez até passe assim como um sabonete, porque é muito parecido. E a PV Clay vem nesse pacotinho de papel, que você pode tirar aqui, desenrolar, cortar a fração que você quer usar, fechar novamente e voltar aqui para o seu pacotinho. Eu, particularmente, gosto de guardar as minhas massas assim, ó. Depois que eu comecei a usar, eu já guardo ela dentro de um pacotinho fechado para evitar que ela venha a tomar um ar e ressecar. Vamos falar sobre a cura. A massa de biscuit, ela vai secar ao ar, tá ok? Já a cerâmica plástica, ela só vai secar se ela for para o forno no processo de cura convencional para o material cerâmica plástica. Pelo menos 30 minutos a 130 graus. Claro que dependendo da espessura da sua massa, você vai precisar
deixar um pouquinho mais tempo ela no forno, ok? Sempre observando a temperatura, não deixar superaquecer demais e nem deixar o seu forno baixar a temperatura, tá bom? Existe cerâmica plástica que seca ao ar também. A Fimo tem uma opção de cerâmica plástica que seca ao ar, tá? A marca Padico Air também tem uma linha que seca ao ar, é uma marca japonesa, ok? E tem outras aí, mas eu trabalho com a cerâmica plástica que é feita cura no forninho. Sobre queda, impacto e quebra. Eu tenho experiência com a cerâmica plástica e sei que ela, ao cair no chão, depois que a peça está curada, prontinha, ela não quebra. Ela vira um plástico com uma certa flexibilidade, dependendo da espessura, mas ele vai cair no chão e ele não vai quebrar. Vamos falar sobre o condicionamento dessas massas, como que a gente faz para começar a trabalhar com elas. Saindo do pacotinho, o biscuit já pode começar a ser modelado. Porque ele tem uma textura muito macia. O material para industrialização do biscuit é diferente do material de cerâmica plástica, ok? Já a cerâmica plástica, ela vai precisar passar pelo condicionamento. Se você tem dúvidas a respeito de como fazer o condicionamento da cerâmica plástica, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu vídeo, que está aqui no meu canal, dentro da playlist Condicionamento de Cerâmica Plástica, para você aprender e conhecer as técnicas que eu ensino para você condicionar a sua massinha de cerâmica plástica com muita facilidade, ok? Sobre a retração. O que é retração? Retração é a gente colocar a massa no forno ou colocar a massa para secar ao ar, no caso do biscuit, e ela sofrer algum tipo de modificação em relação ao tamanho. Ou ela vai encolher, vai retrair, ou ela vai expandir, ela vai aumentar de tamanho depois que estiver no processo de secagem ou no processo de cura. O que acontece com o biscuit? A marca Acrylex, ela informa que o biscuit dela não sofre retração, ele tem uma baixa retração. O que significa que ele quase não vai sofrer modificação no tamanho depois que ele passar pelo processo de secagem. Já a cerâmica plástica, ela não sofre retração. Se inclusive você fizer a medida da peça antes da cura e depois, você vai verificar que ela vai manter o mesmo tamanho e também o mesmo peso, ok? Isso é muito importante para peças que dependem de uma medida exata, então você não vai ter nenhum tipo de preocupação com relação a isso. Uma informação muito importante para quem tem criança e quer oferecer esses materiais para as crianças brincarem em relação à toxicidade desses produtos. O biscuit da Acrylex, ele é considerado produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? Não tóxica, certo? Já a PV Clay recomenda que sejam realizados testes antes de você começar a realizar o trabalho com pequenos manuseios da massa para verificar algum tipo de reação alérgica. Isso está descrito aqui na embalagem. No site da PV Clay, a gente encontra uma informação que diz: a massa de cerâmica plástica PV Clay não é prejudicial à saúde. Isso não significa que ela deva ser ingerida. Então, caso você vá oferecer esse material para a criança brincar, que seja feito sob supervisão, ok? Porque criancinhas pequenininhas, elas têm uma facilidade incrível de, logo que coloca a mão em alguma coisa com uma textura diferente, querer experimentar. Inclusive, a minha filha é pequenininha e quando ela coloca a mão para brincar, eu deixo um pedacinho para ela, ela já imediatamente quer fazer isso, eu já tenho que estar por perto ali observando sempre. Sobre a validade desses produtos. As massinhas que eu comprei aqui para fazer a apresentação para vocês, ela tem validade até abril do ano de 2020. Eu deduzi que elas tenham sido fabricadas em abril desse ano, 2019. Logo, imagino que a validade seja de aproximadamente um ano, ok? Claro que esse material exposto ao ar e armazenado de forma incorreta, ele vai ter a sua secagem acelerada. Então, para que essa validade realmente perdure, é necessário que ele seja armazenado na forma correta, tá? Mesmo que você faça como eu fiz aqui, abri o pedacinho desse pacote, tirei uma fraçãozinha, fecha, coloca em outro pacotinho, amarra, para que ele continue mantendo as suas propriedades. A cerâmica plástica, ela não determina um prazo de validade. É só recomendado que ela seja armazenada abaixo de 25 graus em ambientes livres de umidade, tá? Então, se você manter a sua massinha
armazenada abaixo de 25 graus, num recipiente que não faça com que ela receba oxigênio direto, vento, né? Receba contato com o ar, ela vai ter uma durabilidade bem estendida. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês a respeito das comparações sobre os dois produtos e o que eu quero explicar agora aí no final para vocês. Eu fiz uma experiência com o biscuit e a cerâmica plástica, criando peças no mesmo modelo, tá? Para poder analisar. Então, eu vou passar agora para a parte onde eu vou apresentar para vocês como ficaram as peças. Gente, então assim, para concluir e em resumo, os 4 tópicos que eu considerei mais importantes nessa avaliação entre o biscuit e a cerâmica plástica, o que eu percebi? Primeiro, a flexibilidade. Eu não tive como ter certeza da dureza ou da flexibilidade dessa massa de biscuit, porque olha só, até hoje ela não secou, né? Então assim, a gente não tem condição de entregar uma peça, fechar um bracelete desse, colocar o fecho, né, bonitinho para acabar a peça e entregar para uma cliente com a confiança de que esse material depois ele vai ficar totalmente rígido, ou ele nunca vai ficar duro, ou vai manter essa cura inacabada. Então eu fiquei preocupada com relação a isso e eu não usaria para fazer braceletes, por exemplo, que é uma peça que depende de flexibilidade. Outra coisa que eu queria mostrar também, não foi só com o bracelete que ficou mole, tá? Então as peças, olha só, essa pulseirinha aqui ó, de tubinho, né? Fiz até bem pequenininha, que era só uma experiência, ó. Mas ela ficou um pouquinho, aqui numa emenda, ela ficou um pouquinho aberta, não chegou a abrir, a trincar, tá? Só que ela ficou completamente flexível. Gente, realmente faz bastante tempo que foram feitas essas peças e eu não imaginava que isso iria acontecer. Entrei em contato com a fábrica 2, 3 dias depois que eu fiz as peças e perguntei, né, lá para a indústria, o que acontece? Quanto tempo leva para secar? Aí a mocinha me respondeu, mais ou menos aí uma semana, dependendo do clima. Só que, né, eu não, até hoje, olha só, não secou. Eu não consegui entender. E ela deixou muito claro que a massa, quando seca, fica dura como uma pedra. Isso foi o que a atendente me passou. Então, né, fica aí a minha observação sobre esse tipo de uso, tá, gente? Não é desmerecendo o material. É para esse tipo de uso que eu tentei experimentar, que não se adaptou. Para outras coisas, para tudo que se usa para fazer biscuit, a marca Acrylex é uma marca excelente. Eu não posso fazer nenhum comentário adverso a isso, porque foi apenas na minha aplicação que não deu certo, tá bom? É como a gente tentar fazer uma receita de um bolo e tentar mudar alguma coisa lá, né, colocar nossa carinha lá na receita do bolo e às vezes não dá certo. Então, para essa aplicação aqui não funcionou. Outra coisa importante, eu não reparei nenhum tipo de rachadura nesse manuseio que eu estou fazendo com a peça antes de terminar a cura dela, porque ela não terminou. Realmente, eu não sei o que aconteceu. Eu não coloquei nenhum tipo de mistura, nada. Eu só usei a massa e esperei secar. E ela, infelizmente, não secou. Não sei se é por causa da espessura, que aqui deve ter uns 2, 3 milímetros. Não saberia dizer realmente, porque eu quando trabalhava realmente com biscuit, eu usava o biscuit caseiro que eu fazia, então realmente ele secava e não tinha mais o que como amolecer, né? Outra questão importante que eu percebi do biscuit em relação à cerâmica plástica. Essa peça aqui, ó,
que eu vou mostrar aí para vocês, essa peça é a de cerâmica plástica. A peça de biscuit, igual a essa, teve uma retração de cerca de 30%. Então, se você estivesse esperando fazer um pingente, por exemplo, num tamanho X, você teria que fazer 30% a mais ou maior para que ele ficasse no tamanho exato que você quer usando esse material, que foi a experiência que eu obtive. O que significa que ele tem uma retração significativa sim, apesar de lá estar escrito na embalagem que não, mas eu detectei isso. Outra coisa importante, nós já sabemos que a cura da cerâmica plástica, ela é feita no forno, leva aí pelo menos 30 minutinhos, mas você sabe que no mesmo dia sua peça vai ficar pronta. O biscuit, pela experiência dessa massa que eu experimentei, ela demora um certo tempo para curar. Então assim, para peças que são pequenas, que são maciças, como um pingente, por exemplo, né? Ou como os brinquinhos assim, ó, que você faz as bolinhas, espera secar para depois colar, no caso do biscuit e tal. Uma bola para você colocar num anel, tipo uma pedra, alguma coisa nesse sentido, ou miçangas para você passar num colar. Talvez nesse aspecto que não precise de flexibilidade, você não vai ter problema nenhum. Só vai ter que esperar um tempo realmente para secar, né, que não é no mesmo dia, não é de um dia para o outro, pela experiência ali que a gente obteve, vai demorar no mínimo para as peças maciças assim, pelo menos uma semana, tá? Então para esse tipo de peça eu não vejo por que você não usar, mas para fazer os braceletes ou peças com flexibilidade realmente não, a minha experiência não foi o que eu esperava que iria acontecer. Não, eu imaginava que ia ficar duro, rígido e que na hora que eu fizesse isso, ele fosse quebrar. Quando eu fazia os biscuits da massa caseira, ele secava e ficava durinho. Só que na época eu não fazia braceletes assim, eu nem imaginava fazer uma peça com flexibilidade usando o biscuit, porque eu sabia que a massa, quando ela seca, ela fica dura e rígida, tá? Então o biscuit, pelo menos as massinhas que eu fazia caseiras, após a cura, o tempo de secagem, era seca, esturricadinha, não tinha mais o que fazer, tá? Então para peças maciças, voltando a reforçar, dá para você usar sim, sem problemas, tá? Mas para peças flexíveis, não. E só fechando então, eu sei que fazendo uma peça de cerâmica plástica, o meu tempo de cura vai ser rapidinho e a peça de biscuit vai levar muito mais tempo. Por que eu acho que é interessante você experimentar as duas coisas? Porque às vezes aí na sua região você pode não encontrar com facilidade, assim como eu também não encontro com facilidade a cerâmica plástica, eu peço pela internet, tá? Como a maioria das pessoas, imagino que usam esse material no Brasil, elas também pedem pela internet. Experimente, tente desenvolver sua criatividade usando biscuit, tente fazer modelagens usando biscuit, fazer modelos de pingente, modelos de base para brinco, modelos de bolinhas para você fazer pulseiras, para pendurar no colar. Por quê? O biscuit vai te facilitar para você aprender a modelar com mais facilidade. Só que também tem a questão da textura. A massa de biscuit ela é um pouco mais mole do que a massa de cerâmica plástica. Apesar de que em algumas regiões eu tenho recebido muitos comentários agora nesse calorão que está fazendo aí, né, tempo super abafado, que as massinhas têm ficado muito mole, ok? Meio que quase parecido aí com a massa de biscuit. Mas essa diferença não vai atrapalhar você desenvolver sua criatividade, experimentar a sua criatividade, tá bom? Então essa é a minha dica, a minha observação em relação ao comparativo com o biscuit, esse industrializado, tá, gente? E a cerâmica plástica. E eu quero fazer um próximo vídeo com a massa de biscuit caseira, que eu sempre trabalhei, que eu fazia antes, né? E fazer um teste novamente, mostrando para vocês como que fica para fazer uma bolinha, uma miçanga para passar no colar e tudo mais. E como ficaria para fazer um bracelete que a gente precisa de flexibilidade. Vou torcer para que dessa vez a massa seque, eu vou experimentar e vou voltar aqui para mostrar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas comparações. Eu convido vocês para curtir esse vídeo, para compartilhar com outras pessoas que também podem vir a gostar de trabalhar com a cerâmica plástica, pessoas que você conhece aí, sua amiga, que fica em casa sem fazer nada à tarde, já levou as crianças para a escola, tá lá procurando um hobby, uma ocupação, uma atividade, até alguma coisa para ganhar uma renda extra. Passa, encaminha esse vídeo, compartilha com essas pessoas, né? Vamos aumentar o nosso grupo aqui da cerâmica plástica para a gente criar uma comunidade trocando informações e ideias para todo mundo aprender junto, tá bom? Um beijo e até a próxima!